acho que o que a irmã Sara falou é muito importante. Os momentos que mais a gente deve perseverar são nos momentos de dificuldades. Porque perseverar quando tá tudo bênção é fácil, né? Perseverar quando há dificuldade que é difícil. Meu personagem histórico é o William Seymour. Ele é mais conhecido como o avivalista da Rua Azusa. Todo mundo conhece, todo mundo estuda bastante sobre ele. Esse homem, a história dele, o relato da história dele, tem várias passagens de perseverança. Sim. Ele era filho de ex-escravos, então aí já começa uma dificuldade, uma barreira que ele tinha, e que ele tinha que alcançar e perseverar pra chegar onde ele queria. Mesmo novo já, esse homem ele começa a ouvir a voz de Deus, e Deus começa a falar com ele sobre o seu ministério, sobre o que ele tinha, sobre essa chamada. E o que eu acho muito importante foi que, tipo, na história inteira desse homem, ele passou por muitas dificuldades pra chegar onde ele queria. E o William Seymour, ele começa então a trajetória dele. Ele vai agora ficar deficiente, cego de um olho esquerdo. E aí já começa a primeira barreira da vida dele, onde ele tinha mesmo que perseverar por aquilo que ele queria. Muitos até pensam assim, né? Deus, ele só vai nos dar coisa boa. Mas às vezes a gente tem dificuldades na nossa vida. E essa foi a primeira dificuldade da vida desse homem, ele ficar cego de um olho. Então agora quando o William Seymour, ele começa a sua carreira, a sua vida, ele começa a querer se aproximar mais de Deus. E ele entra então numa escola bíblica. E aí tem outra questão, né, que é a questão racial. Eles começam a falar pra William Seymour ficar do lado de fora, porque ele não podia nem entrar na sala daquele lugar. E aí é outra barreira que se levanta na vida daquele homem. Outra dificuldade que apresenta pra ele. E no meio de toda aquela dificuldade, de todas essas barreiras que se levantavam contra a vida dele, ele continua perseverante naquilo que ele tem e naquilo que ele quer alcançar. E é isso que nos traz nessa noite, a perseverança, e mesmo em momentos difíceis. E também quando aquele homem, ele agora é pastor de uma igreja, e eles convidam ele pra ser pastor dessa igreja. Só que o discurso dele era um discurso avivalista e um discurso do Espírito Santo. E naquela época eles não aceitavam muito bem esse discurso. Então eles vão falar pra esse homem, vão expulsar esse homem da igreja. E mesmo nesses momentos de dificuldade que o William Seymour passou, a história dele, a biografia dele vai nos falar que ele orava 5 horas por dia com essas dificuldades. E depois, então, que ele foi expulso dessa igreja, que aconteceu tudo isso, muitos talvez podiam pensar que agora estava acabado, que ele ia parar por ali, que ele ia diminuir. Mas não, ele começou a orar 7 horas por dia. É um símbolo de perseverança. É um símbolo que nós temos que levar como um exemplo de perseverança para as nossas vidas. E então esse homem, ele começa a orar junto com um grupo de pessoas em uma casa. E ali eles vão começar a orar e começar a fazer cultos domésticos, com o propósito unicamente de ser batizado com o Espírito Santo, porque era aquilo que eles queriam. E começaram a perseverar ali em oração. E então, de repente, numa noite, o Espírito Santo de Deus, de tanta perseverança que eles tinham, o Espírito Santo de Deus, então, desce sobre aquela casa e batiza todos eles com o Espírito Santo. E começam a acontecer coisas maravilhosas naquele lugar. As pessoas, vai contar os relatos das histórias, que as pessoas vinham de outros lugares só pra ser batizado com o Espírito Santo e para receber aquele batismo. E tudo isso começou por causa de um homem que decidiu perseverar, que decidiu, mesmo com as barreiras que a vida lhe apresentava, ele continuou perseverando. E foi um grande avivalista. Até hoje nós estudamos e falamos sobre ele. E começou tudo por causa de um homem que decidiu perseverar. Se hoje você está aí escutando dessa igreja pentecostal, é por causa do William Seymour, que começou com isso e começou a perseverar. E os relatos vão nos dizer que aquela casa, que o Espírito Santo encheu tanto aquela casa, que as pessoas, elas adentravam a casa e elas não resistiam. A história vai nos dizer que pessoas eram curadas, que pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. E aquela casa começou a ficar pequena pro número de pessoas que ele recebia. Então ele vai alugar um lugar na Rua Azusa. E aí começa toda a história da Rua Azusa. Rua Azusa famosa dos crentes, né? Famosa dos pentecostais e até dos não pentecostais. Todo mundo conhece o avivamento da Rua Azusa. E isso tudo começou por causa de um homem que decidiu, mesmo com suas barreiras, mesmo com suas dificuldades, mesmo sendo cego do olho esquerdo, mesmo sendo filho de escravos, negro, que naquela época era muito rejeitado pela sociedade, mesmo com todas essas barreiras, aquele homem decidiu perseverar. E assim também foi, trazendo o relato bíblico agora, assim também foi em Atos. No capítulo de número 1, versículo de número 14, ele vai nos dizer que o que estavam naquele tabernáculo, eles estavam incessantemente em oração. O que é isso? A perseverança, mais uma vez. Eles não cansavam de orar, porque eles sabiam que aquele que tinha feito a promessa era fiel para cumprir. Talvez você aí que está nos assistindo essa noite, está pensando em desistir, está pensando em parar, mas eu vou te dizer de Deus agora, continue perseverante. A tua história, ela pode mudar diversas vidas através da tua história, se você continuar perseverando em Deus.